Olá, Igor, tudo bom com você? Oi, boa tarde, Thalita, tudo bem? Tudo bem, sim. Tudo bem. Igor, vamos lá. Tem um principal destaque que eu já trago agora, que é o seguinte: a pesquisa mostrou que praticamente metade dos brasileiros, 45%, precisou fazer alguma atividade extra para complementar a renda nesse último ano, né? E com destaque para serviços gerais, esses bicos, né? Os chamados bicos. Conta mais para a gente sobre a pesquisa e sobre os resultados que ela traz. Essa pesquisa é uma daquelas três que a gente está lançando esse ano, né, de âmbito nacional. Então, é uma pesquisa complementar àquela série que a gente tem sobre o município de São Paulo. E nessa pesquisa nacional, a gente está trabalhando três temas nesse ano. A gente trabalhou meio ambiente em junho, a gente está lançando hoje, né, essa pesquisa sobre desigualdades, e a gente vai ter uma no próximo mês, de setembro, sobre o tema da democracia. Então, é um pouco sobre o que os brasileiros, né, a população brasileira pensa sobre esses três temas e tentando, claro, né, sensibilizar aí candidaturas, programas dos candidatos à presidência e aos cargos que a gente vai ter agora em outubro. Então, é importante que são subsídios também, né, para que essas candidaturas eventualmente possam responder a esses desafios. Nessa pesquisa de desigualdades, a gente trabalhou alguns temas, né, alguns subtemas, vamos dizer assim. A gente trabalhou a dimensão da desigualdade de renda, né, sobre a questão aí do aumento da percepção em relação à população em situação de pobreza, a população em situação de rua. A gente teve uma pergunta específica sobre a questão do bico que você mencionou, né, quem precisou fazer atividades extras no último ano para complementar a renda, e tem esse resultado aí de que, enfim, né, 43% da população brasileira precisou fazer alguma atividade extra nesse último ano. Isso equivale a cerca de 76 milhões de pessoas, né? Isso é o que traz aí essa pergunta diretamente. Outras questões também em relação à renda que foram perguntadas, né, é se as pessoas têm percebido, né, uma maior outras situações, enfim, em relação à pobreza. Então, 47% das pessoas afirmaram que têm visto ou conhecem muitas pessoas com dificuldade para comprar alimentos, né? Então, metade da população brasileira tem visto, né, ou conhece pessoas com dificuldade para manter o mínimo ali da dignidade humana, que é o acesso ao alimento. 34% tem visto o aumento da população em situação de rua, né, que também é uma realidade muito grande, principalmente nas maiores cidades do país. São Paulo talvez tenha um cenário mais dramático nesse sentido, né? O censo recentemente feito pela prefeitura tem mais de 30 mil pessoas morando nas ruas, e o próprio movimento da população em situação de rua diz que esse número pode ser acima de 40 mil até. Então, é uma situação muito dramática e que não é só, né, uma questão dos dados frios. A percepção das pessoas também é de que, de fato, são problemas que têm aumentado nesse último ano. Além dessa questão da renda, a gente tem também algumas perguntas em relação à questão do racismo, a questão do assédio, né, contra as mulheres, situações de assédio contra mulheres em espaços públicos, e aí a gente tem um recorte regional, tem algumas diferenças nas respostas. Então, no Sudeste, por exemplo, o espaço, né, com maior... na verdade, os espaços públicos acabam sendo aqueles em que tem a maior quantidade de pessoas, né, de mulheres que sofreram assédio, seguido aí por escolas e faculdades, shoppings, né, no trabalho, no transporte público. No transporte público esse número no sudeste do país ele é maior do que em outras regiões, inclusive. Tem uma diferença bem grande no sudeste que é de 21% das mulheres afirmam ter já sofrido alguma situação de assédio nesse caso, enquanto na região sul, por exemplo, é só de 11% no transporte público, né, um número bem menor. Tem outras questões também em relação, por exemplo, à utilização, ao acesso à internet.
também tem uma desigualdade muito grande ainda nesse sentido, que a gente já tinha identificado na cidade de São Paulo e que agora na pesquisa também fica evidenciada em relação a outros lugares do país, né? Nesse contexto da pandemia, a questão do acesso à internet passou a ser não só, né, uma questão de comunicação, como muitas vezes, a maioria das vezes talvez seja, mas passou a ser uma questão de acesso a serviços básicos, né, de acesso a serviços para emissão de documentos, de acesso a benefícios sociais, né, próprio auxílio emergencial, entre outros, a pessoa precisava acessar a internet via celular para conseguir fazer isso, para ter acesso à educação, as aulas remotas também, né, serviços de saúde, enfim. Então, uma série de serviços públicos cada vez mais vem sendo ofertada a partir da internet. E não ter acesso à internet significa que você não tem acesso a esses serviços muitas vezes básicos, né? Então, 40% das pessoas, por exemplo, dizem que precisou acessar e conseguiu acessar esse serviço pela internet, enquanto outros 51% das pessoas, por exemplo, dizem que precisou e não conseguiu, e aí por uma série de motivos, né? Então, também metade da população tem uma dificuldade ainda de acesso à internet, repetindo que atualmente significa acesso a serviços públicos, benefícios sociais, saúde e educação, né? Então, também chamando a atenção para a importância desse tema nesse contexto que a gente está vivendo. O propósito da pesquisa, então, era, de fato, trazer alguns grandes temas para o debate público, né, que tratam de questões de desigualdade, seja de acesso à conexão pela internet, seja em relação a essa questão de gênero, né, das mulheres, do assédio, até preconceito em função da orientação sexual também estava incluído aqui, além do histórico, né, racismo que a gente sabe que é vivido no Brasil. Então também tem aí algumas situações que preponderam nesses momentos aí em que as pessoas são tratadas, né, de maneira racista. Então, por exemplo, shoppings e estabelecimentos comerciais são alguns dos principais locais em que as pessoas reconhecem que há diferença de tratamento entre negros e brancos, né? Assim como em escolas e faculdades, onde deveria ser um espaço, né, de igualdade, enfim, de preservação ali do direito da pessoa à educação, mas também as pessoas também são tratadas a partir, né, de critérios racistas muitas vezes. Então, isso chama muito a nossa atenção. 28% das pessoas dizem que é nesses espaços que elas identificam práticas racistas. E informações importantes, como você coloca, inclusive, para subsidiar, de repente, candidatos e debates públicos, importantes os resultados dessa pesquisa. A próxima, então, em setembro, a terceira rodada é sobre democracia, né? A gente fica atento também para trazer os resultados aqui. Igor, muito obrigada. Até uma próxima, um beijo para você. Obrigado mais uma vez, até a próxima.